Esse vídeo aqui é o primeiro vídeo da playlist de progressão geométrica, tá? Esse vai ser o assunto que a gente vai tratar agora, um pouquinho aí nos próximos vídeos. E a primeira coisa que a gente vai fazer, a primeira coisa que eu sempre gosto de fazer antes de entrar um assunto, é a gente entender por que a gente estuda esse assunto, tá? E é justamente isso que a gente vai fazer nessa aula, ó. Tá ali em cima o objetivo da aula, que é entender o porquê estudar a progressão geométrica, tá? Eu acho muito importante, todas as vezes que a gente vai entrar em um assunto novo, a gente entender justamente, né, por que a gente estuda aquilo, qual que é a ligação que isso tem, que esses assuntos têm com o mundo real, né? Tirar isso um pouco da sala de aula e ligar com o mundo real. Então vamos lá. Nome da matéria, progressão geométrica, ou para os mais íntimos aí, PG, tá? A abreviação de progressão geométrica, a gente chama de PG. Então a gente vai ver agora um exemplo prático, tá? Que mostra uma aplicação da progressão geométrica, né? Onde que a progressão geométrica é aplicada no mundo, né? Fora da sala de aula. Então vamos lá, ó. Em certo experimento foi observado a quantidade de bactérias de uma amostra duplicada a cada dia conforme o esquema. Então, foi um experimento que foi observado com bactérias, né? Esses círculozinhos são as bactérias, são amostras de bactérias. E essas bactérias se duplicam a cada dia. Então, ó, no primeiro dia, que foi a primeira medição, ó, o primeiro dia foi a primeira medição, tinham-se 4 bactérias. Então tá aqui, ó, se você contar aqui dentro, vai ter 4 bactérias. Aí, o enunciado do exercício nos diz que essas bactérias se duplicam, né, ó, uma amostra duplicada a cada dia. Como ela se duplica, a gente vai multiplicar por 2 a anterior, né? Então, se tinha 4 bactérias, eu vou fazer 2 vezes 4, que agora vai ter 8 bactérias. Se você contar aqui dentro, também vão ter 8 bactérias, tá? Duplicando de novo, né? A gente vai duplicar agora o resultado no terceiro dia, né? Ó, no terceiro dia, isso daqui é o segundo. No terceiro dia de medição, vai ser 2 vezes 8, né? Ó, o resultado anterior. Duplicou, dá 16. Então, se você contar aqui, ó, vai ter 16 bactérias. No quarto dia de medição, ó, no quarto dia, vou multiplicar, vou duplicar, né, no caso, o resultado aqui, ó, que era 16, duplicando vai dar 32. Então aqui vai ter 32 bactérias. Então, com isso, a gente consegue ver que a progressão geométrica ela é diretamente relacionada com crescimento, né? Tem a ver com crescimento também, ou pode até ser decrescimento de bactérias, de população, de algum tipo de coisa aí, tá? Mais pra frente a gente vai ver gráficos também, a gente vai fazer a relação da progressão geométrica com a função exponencial, tá? Que também a gente já tem aulas aqui de função exponencial, e a gente viu na função exponencial que ela também tratava disso, né? De aumento de população de bactérias, aumento até agora, nesses tempos aí do coronavírus, pode fazer uma ligação também disso com o coronavírus, tá? Então, teve essas medições aí, e se você observar, você vê que não tem aquela mesma razão que se tinha na progressão aritmética, né, ó? Aqui do 4 pula pro 8, pulou 4 números. Só que do 8 pula pro 16, né? E de 8 para 16 aumentou 8 números. Então, tem uma diferença aí também em relação a PA, tá? Tem uma diferença que a gente vai ver aqui agora, ó. A quantidade de bactéria dessa amostra a cada dia pode ser representada por meio da sequência. O primeiro dia aqui 4, ó, depois 8, depois 16,
depois 32. O quinto dia, né, ó, que eu não fiz, mas o quinto dia seria 2 vezes o 32, que ia dar 64. Depois o sexto dia ia ser 2 vezes 64. E por aí vai, tá? É uma sequência, por enquanto, infinita, que mede o aumento da quantidade de bactérias que tem nessa amostra, tá? E aí, ó, note que a partir do segundo termo, ó, vou falar aqui na sequência. A partir do segundo, se a gente dividir qualquer termo pelo antecessor, a gente vai obter o mesmo quociente. Ou seja, lembrando lá da divisão, né? A gente tem o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Né? Eu vou até escrever isso aqui, ó. Deixa eu abrir aqui a caneta. A gente tem o dividendo, a gente tem o divisor, né? A gente tem o resultado, que é o nosso quociente, e a gente tem ainda aqui o resto, né? A divisão ela é feita desse jeito aí. E quando a gente está tratando aqui da PG, se a gente pegar qualquer termo a partir do segundo, né? Eu posso pegar o segundo, o terceiro, quarto, quinto, qualquer outro termo, e dividir pelo termo antecedente, né? Pelo termo que está antes do termo que eu peguei. Por exemplo, aqui, ó, se eu pegar o 16 e dividir por 8, eu vou obter sempre o mesmo valor que se eu pegar o 32 e dividir por 16, que se eu pegar o 64 e dividir por 32, tá? Justamente isso que tá aqui, ó. Se eu pegar o segundo elemento e dividir pelo primeiro, ó, o segundo elemento é 8, dividido por 4, né, que é o primeiro elemento ali, eu vou obter 2. Se eu pegar o terceiro elemento, que é o 16, e dividir pelo segundo aqui, que é 8, ó, o terceiro dividido pelo segundo, 16 dividido por 8, eu vou ter 2 também. Se eu pegar o quarto elemento e dividir pelo terceiro, 32 dividido por 16, eu vou obter 2 também. Se eu pegar o quarto elemento e dividir pelo terceiro, ó, o quarto não, o quinto, né? O 64 é o quinto elemento. Pegar aqui o quinto elemento e dividir pelo quarto, ó, eu vou ter 64 dividido por 32, 2 também. Então, vai ser sempre, ó, a mesma razão. Eu vou ter sempre o mesmo quociente, né? Ó, o meu resultado na minha divisão vai ser sempre o mesmo com qualquer termo dessa PA. Desde que seja a partir do segundo, né? Podendo ser ele, pode ser o segundo, o terceiro, e eu dividir pelo antecessor. Não posso pegar o primeiro, porque eu tenho que dividir pelo antecessor. E não tem antecessor do primeiro, né? O primeiro é o primeiro, não tem ninguém antes dele. Então eu tenho que pegar sempre a partir do segundo termo, tá? Eu pego o termo, divido pelo antecessor e eu vou obter sempre o mesmo resultado. Toda vez que isso acontecer, ó, sequências com essas características, né, ó, as características de eu pegar um termo e dividir pelo antecessor e dar sempre o mesmo resultado, são chamadas de progressões geométricas, tá? Essas sequências com essas características são chamadas de progressões geométricas. E esse quociente constante, ó, esse quociente que é o resultado dessas divisões, né, entre os termos consecutivos, é chamado de razão da nossa PG. E aí, né, portanto, a razão desta PG aqui, ó, dessa PG do nosso exemplo, é igual a 2, tá? A razão dessa PG aqui é igual a 2. Então a gente já consegue ver aí a diferença que a gente tem da razão da PA para a razão que a gente tem da PG, né? No decorrer da playlist, no decorrer das aulas, a gente vai ver vários exemplos, várias aulas, vários vídeos mostrando essa diferença, mostrando essa ligação que tem da PA com a PG, da PG com a função do primeiro e segundo grau também, com a função exponencial e por aí vai, tá bom?